Fala galera, vamos dar prosseguimento aqui. Nós falamos, dando prosseguimento sobre os problemas socioeconômicos urbanos, nós falamos sobre a questão da moradia e agora a gente vai falar sobre a questão do trânsito. Quando a gente fala de problemas socioeconômicos, e questão de trânsito, você pensa logicamente na questão caótica do trânsito, por N fatores, N motivos. Vamos discutir, vamos debater alguns tópicos aqui. Eu fiz um esqueminha também bem legal para a gente entender, para a gente relacionar esses conhecimentos, variados, tá? Vamos devagarzinho aqui, porque é um esquema assim um pouco longo, mas entendível, que nós temos muitos aspectos, tá bom? Então é isso aqui que a gente vai analisar. Vamos pegar sempre o Brasil como foco. Vamos pegar o Brasil que eu acho que fica mais assim mais entendível, tá bom? Obviamente que as realidades são variadas, mas a gente pode entender, a partir do Brasil, vários aspectos também que se reproduzem em escalas diferentes, mas em grande parte do planeta, tá bom? Principalmente, obviamente, nos países subdesenvolvidos, como a gente viu. Então, vamos começar aqui a falar sobre a orientação do rodoviarismo. O que acontece? Quando o Brasil vai se industrializar, vai iniciar seu processo de industrialização, o modelo para integrar o território foi o rodoviarismo. A princípio, nós tínhamos um país dividido em ilhas econômicas, ou seja, regiões com baixa conexão, baixa interdependência, e a necessidade de integração territorial era uma dos imperativos para o desenvolvimento urbano industrial, interligando regiões de fornecedores de matérias-primas, consumidoras, exportadoras, áreas portuárias, áreas mais ao interior, bacana. Então era preciso criar esse processo de integração e, ao mesmo tempo, essa integração perpassava também por comunicação e transporte. Dentro desse aspecto foi escolhido as rodovias, Várias situações podem ser assim utilizadas para explicar várias situações, tá? Então, por exemplo, um país como o Brasil, dimensões continentais, é o quinto país de maior extensão do mundo. Obviamente, a opção pelo rodoviarismo não era melhor. Em custo, de combustível e capacidade de transporte, a conta matemática não é muito bacana quando a gente compara, por exemplo, as ferrovias, ao transporte, ferroviário, ao modal ferroviário, e muito menos quando a gente compara ao modal hidroviário. Tá legal? O Brasil preferiu construir as BRs ligando estados, ligando regiões, as rodovias federais e cortadas por várias rodovias estaduais, do que, por exemplo, utilizar o transporte de cabotagem. Preferiu utilizar as BRs ligando o Brasil do sul ao norte, do norte ao sul, do que utilizar o nosso litoral. O transporte de cabotagem é isso. Utilizar o transporte marítimo próximo à costa, beleza? Para deslocamento de mercadorias, de matérias-primas, de componentes variados. Mas preferiu as BRs. Obviamente, era uma opção mais rápida e de menor custo de investimento. Mas hoje, a manutenção é muito mais cara. Hoje, a relação combustível e aquilo que se transporta por caminhões é muito ruim. Mais de 70% que o Brasil transporta hoje é por caminhões, são em rodovias. É transportado em rodovias. Isso é muito sério. Isso é muito preocupante. E a lógica do custo do frete está relacionada ao custo do Brasil, que é justamente aquilo que encarece a nossa produção. É justamente o escoamento, um dos fatores limitantes que tanto encarece nossa produção e, de certa forma, dificulta uma inserção melhor no cenário internacional. A gente não pode esquecer também os interesses das multinacionais ligadas, principalmente quando a gente fala, utilizando o Brasil, o JK, com a atração dos investimentos das multinacionais automobilísticas. O carro era o símbolo que representava o capitalismo naquele momento. Um bem individualizado, um carro, uma mercadoria, um bem que é seu. O carro também pode ser utilizado como demonstração de poder econômico, de status social. Olha como representa bem essa lógica do capitalismo se fortalecendo. É um bem individual, é um transporte individual que te dá liberdade. Diferente do transporte como um ônibus, um trem, um metrô, que são transportes coletivos, que você já tem um caminho, um percurso pré-definido. Não. Com horários pré-definidos, Não. Eu tenho liberdade para ir onde eu quiser, no horário que eu quiser.
Então reparem, né, como foi preciso criar essa identidade também, recorrendo à publicidade, tá certo? Nós pagamos por isso, né? Muito caro, tá bom? Então nós falamos um pouquinho sobre a questão da sociedade de consumo, né? Um bem individualizado, um carro, certo? O desenvolvimento urbano e industrial, marcado justamente a integração entre os territórios, né? Com a lógica de rodovias ligando áreas de moradia, áreas de trabalho, áreas de comércio, utilizando todos esses aspectos, tá certo? Os interesses privados das multinacionais, inclusive, né, dos setores automobilísticos. Reparem que não é somente o setor automobilístico, nós também temos as grandes distribuidoras de combustíveis, nós temos todas as indústrias envolvidas na produção de equipamentos, matérias-primas, para atender essa nova lógica, né, do mercado automobilístico, tá certo? Os interesses dos grandes conglomerados, certinho? Dentro desse aspecto, a gente precisa entender essa contradição. Se de um lado o Brasil atraiu muitas indústrias por ofertar terrenos, isenções fiscais, ajudas tributárias e mão de obra muito barata, aí você fala, caraca, como assim? Como que você consegue criar uma sociedade de consumo se os trabalhadores ganham pouco? Aí entra o Estado também, né? Para fomentar políticas de crédito. Ó, eu não tenho, né? Sei lá, R$1.000 para comprar uma geladeira, mas eu tenho que comprar geladeira em 10 de 100. A mesma coisa acontece com o financiamento dos automóveis. É um bem relativamente caro, com financiamentos em muitos meses, 60, 90 meses, tá legal? Consórcios, certo? E ao mesmo tempo os carros usados movimentando, né, o comércio. Olha a quantidade de agências de carros usados que nós temos em cada esquina aí. Às vezes numa rua nós temos várias. Olha a obsolescência programada, né? Chegando com força também na indústria automobilística, sobretudo a partir dos anos 70. Reparem isso, tá bom? Certo? Para atender esse mercado consumidor, ou seja, estratégias empresariais para manter o mercado consumidor crescente, né, em expansão, tá certo? Políticas de transporte público negligentes. Cada vez mais nós temos uma lógica, né, de privatização de serviços públicos, um processo de privatização que vai levar monopólios de prestação de serviços públicos, como, né, da prestação de transportes públicos, né, do setor de transporte público. Então, com isso, você tem o quê? Qualidade ruim e preço alto. As linhas são restritas em termos geográficos, não atendem todos os interesses necessários, né, da população. Os horários são escassos. E a população que trabalha à noite, que precisa se deslocar, muitos precisam passar horas, dormir às vezes, no banco de rodoviários esperando o primeiro transporte. Certo? Então, estimula ainda mais a pessoa a ter que buscar um carro. Buscar ou não um bem individualizado como a moto, que a gente vai falar daqui a pouco, certo? Ao mesmo tempo, relacionando com a questão da moradia, a população tendo que morar cada vez em bairros mais afastados, inclusive em municípios, né, mais afastados de uma região metropolitana, precisam se deslocar. Eu vou pegar meu exemplo como professor, para eu deslocar pelos colégios que eu dou aula, inclusive em outros municípios, eu não conseguiria fazer o que eu faço hoje em termos de tempo de deslocamento que eu tenho, quantidade de aulas que eu tenho e colégios que eu dou aula, se eu não tivesse meu carro. Necessidade de movimento pendular, de migração, casa-trabalho. Estão percebendo isso? Tá? Estão percebendo isso? Legal? E aqui nós temos as consequências, né? Aumento dos meios de transporte individuais como carros e motos. Reparem nas motos. Aumentou muito, né? Vários motivos. Primeiro, que moto é um bem muito mais barato que o carro. Menor manutenção, certo? Menor consumo de combustível, então é mais barato esse deslocamento, tá certo? Então é um bem mais acessível, onde mais pessoas podem comprar. Ao mesmo tempo, você começa a perceber também que as motos estão relacionadas a uma questão de sustento. Nesse momento de grande desemprego, olha como que aumenta pessoas que recorrem a trabalhos alternativos, precarizados muitas das vezes, né? Certo? Autônomos, como por exemplo motoboys. Olha, por exemplo, a opção por esses serviços. Às vezes é muito mais caro sair de casa para ir à farmácia do que pedir um motoboy para trazer. Por quê? O custo que eu vou ter de combustível, o tempo de deslocamento, o custo que eu vou ter que pagar por um estacionamento, o risco que eu corro. Fora isso, a comodidade estimula eu ligar para a farmácia, que muitas das vezes o preço
já está embutido no produto, o preço do transporte, ou te estimula com uma promoção, se você comprar X, você ganha o transporte, né, de graça até a sua casa, dependendo de onde você mora, em relação à empresa, ao prestador de serviço, ao comércio que você está comprando. Consequentemente, o que nós temos? Né? Aumento de acidentes. Acidente que, além de gerar um custo material muito grande, também cria problemáticas sociais muito grandes. Olha o número de motos nas ruas e os acidentes com motos. As pessoas que ficam com sequelas para sempre, a vida inteira, que inviabilizam continuar no trabalho. Olha o custo que o Estado tem em tratamentos médicos prolongados, caros, em ter que pagar, de certa forma, para garantir o sustento para essa pessoa que se acidentou muitas vezes no trabalho ou foi atropelada pela negligência de motoristas. A gente consegue perceber todos os dias. Acho que todo mundo já viu acidentes de carro. Dependendo do local onde você mora, onde você vive, onde você trabalha, onde você passa, você vê acidente todos os dias. Certo? Então, o caos no trânsito, o estresse, são fatores repulsivos que as pessoas querem fugir. Certo? Ao mesmo tempo, você vai relacionar que transporte individualizado, queima de combustíveis fósseis, emissão de gases poluentes, problemas seríssimos. A gente vai falar mais na frente de problemas socioambientais, a gente vai falar sobre ilhas de calor, a gente vai falar sobre inversão térmica. São problemas socioambientais, né, típicos de áreas extremamente de aglomerados urbanos, eles também estão relacionados ao caos do trânsito. Isso vai criar problemas de saúde, a gente vai relacionar inclusive a inversão térmica. Problemas respiratórios, problemas nas mucosas, né, problemas nos olhos, que atingem principalmente, né, crianças e idosos. Certo? Então, é preciso você entender isso, tá? Então você tem a necessidade de mudanças. Certinho? E essas mudanças aqui, parar de ter carro, parar de... Não! É você ter justamente isso, né? Maiores investimentos em transporte público gratuito, né? De boa qualidade. Você precisa disso, certo? Como a gente está falando de ônibus, trem, metrô, barcas. Precisa disso, transportes públicos de alta qualidade. Eu tenho certeza que se a população tivesse transporte de qualidade, com preço justo, atendendo todas as áreas, garantindo horários adequados para o trabalhador, para os estudantes, para a massa da população, certo? Eu tenho certeza que muitos não teriam opção por carro, que é muito caro. Tem os impostos, tem a manutenção, tem um combustível. Então muitos pensariam antes de pegar o seu carro, tirar da garagem. Tá legal? Certo? É preciso perceber que você precisa investir, né, em infraestrutura intermodal, interligando os vários tipos de transporte. Então, por exemplo, né, a gente não tem ciclovias nas maiorias das nossas cidades. E quando tem ciclovias, são precárias, são adaptadas, são muito aquém do necessário, são restritas. Muitas das vezes só para dizer que tem. Pinta-se uma calçada sem sinalização adequada e simplesmente fala o seguinte, que é uma ciclovia disputando com um pedestre. Não tem conexões. Certo? Você não tem bicicletários públicos. Você não tem bicicletários próximos às rodoviárias, próximos aos metrôs, as áreas de embarque dos metrôs. Estão percebendo isso? Então muitas pessoas poderiam se deslocar da sua casa até a rodoviária sem precisar de um outro ônibus. Iriam se deslocar, depois voltariam. Você não tem bicicletários públicos, bicicletas públicas. Você não tem. Existem iniciativas, algumas delas privadas. Você não tem esse estímulo. Estou percebendo isso? Certo? Certo? Beleza? Alguns países, né, fazem a opção de você colocar pedágios em regiões centrais. Ou o custo, né, de você chegar com o seu carro muito próximo do centro é muito caro, é muito custoso. Isso justamente para estimular, por exemplo, que você pegue um transporte alternativo, coletivo. Estão entendendo? Muitas cidades, inclusive aqui no Brasil, né, como São Paulo, praticam rodízio. Então hoje não pode circular os carros que têm
e a placa que termina no final X não pode circular hoje. Aí sabe o que faz? O efeito reverso, porque não é acompanhado de uma conscientização. As famílias que têm condições compram mais de um carro. Então, já que eu não posso circular com o meu carro que tem placa 1, eu vou circular com o meu carro que tem placa 2. Tá entendendo? Então você até piora se você não vier acompanhado de medidas educacionais, de outras medidas também relacionadas. Beleza? Algumas opções, como por exemplo vias expressas, né? Faixas exclusivas para ônibus, áreas onde você possa fazer contornar a área central. Então, por exemplo, muitos caminhões, muitos carros que passam, né, por Friburgo, por exemplo, município onde eu moro, interior do Rio, região serrana do Rio, não querem passar pela região central. Estão vindo de municípios vizinhos e querem ir, por exemplo, para metrópole, para Niterói, querem ir para metrópole Rio, mas precisam passar pelo centro, congestionando ainda mais. Então, preciso criar, né, rodovias que contornam essa região central, tá? Olha, por exemplo, o exemplo do arco metropolitano. Obviamente, né, a gente não vai entrar no mérito de uma obra superfaturada, né, que foi negligenciada, largada, um processo de insegurança muito grande, mas que contornava, ligava BRs e RJs e até mesmo rodovias estaduais de Minas Gerais, certo? Para interligar e não para aquele trânsito pesado de caminhões e tal, ou de carros, né, que não iam passar pelo centro do Rio de Janeiro, mas eles queriam seguir, né, em direção a São Paulo, por exemplo, em direção a outros municípios que liga, né, o arco metropolitano de Itaboraí até o porto de Itaguaí. Tá legal? Certo? É uma via expressa. Um projeto muito legal que, obviamente, foi sendo apropriado por interesses obscuros, ou não, às vezes não tão obscuros assim, do empresariado, com a conivência, né, de políticos não tão bem intencionados ou nada bem intencionados, como vocês, né, bem sabem, assistem aí nos noticiários. Tá legal? Isso é extremamente importante. Dentro desse aspecto, a gente vai recorrer novamente ao conceito de sustentabilidade para auxiliá-los, né, na resolução das questões. Então, sempre você tem que entender que um vestibular vai exigir, em vários aspectos, que você também tenha esse entendimento, que você identifique o problema, que você saiba, né, identificar as causas desse problema, as consequências, mas também que você seja capaz de propor medidas para minimizar. Então, você lembra do olhar da sustentabilidade, aquele olhar onde você vai integrar interesses sociais, interesses ambientais aos interesses econômicos, de forma, inclusive, para garantir boas condições de vida para as gerações futuras, tá certo? Então, eu quero que você entenda isso, tá? Então, ó, essa foto aqui é muito emblemática. Repare, isso representa a lógica do transporte individual, do rodoviarismo, do deslocamento, né, pendular, de uma lógica, né, de grandes aglomerados urbanos que não apresentaram condições infraestruturais para atender isso. Reparem, o tempo de deslocamento, o custo disso, que implica inclusive no custo do frete, os acidentes, o estresse, a perda de qualidade de vida, a poluição que isso causa. Tudo bem? Eu acho que muitos já presenciaram cenas parecidas, né, como essa, típica dos grandes centros urbanos, um caos no trânsito, né, não somente nas cidades brasileiras, mas em grandes cidades, né, de países no mundo, sobretudo nos países subdesenvolvidos, que apresentaram um processo de emergência econômica recente. Tá bom? Show? Então, vamos lá, vamos dar prosseguimento. Espero que vocês tenham, né, tudo entendido bonitinho aqui, a questão do transporte como problema, né, socioambiental urbano, tá bom? Questão do transporte. Aqui, até daqui a pouco, grande abraço para vocês.